Seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou Lê Ferreira, criadora de conteúdo sobre tecnologia, comunicação e marketing. Adoro uma fofoca do silício e um bom café também. E agradeço muito sua companhia. Hoje vamos reagir juntos a um podcast que o Sam Altman, pai do ChatGPT, CEO da OpenAI, uma das maiores empresas de inteligência artificial do mundo, participou. Eu gosto desse podcast porque ele deixa o Sam Altman assim sem alma, praticamente. É feito pelo Brad e pelo Bill, só que o Brad que fez essa entrevista, que também participa, Satya Nadella, que nada mais é do que o CEO da Microsoft e grande parceiro da OpenAI, por isso que ele tá aqui, tá? O podcast é o BD2, que é o que eu imaginei no English. Tá só em inglês, então a gente só vai falar uma partezinha, a gente não vai mostrar o podcast inteiro. Só algumas partes bem interessantes e essenciais. Desde já eu peço para você deixar sua curtida, seu compartilhamento, seu comentário. Esse canal tá crescendo e ele precisa de você para isso. É o meu, o seu, o nosso canal. Então, por favor, ajuda o projeto que eu vou amar. E se você quiser estender o nosso papo, por favor, me acompanhe nas redes sociais. Eu tô como leferreira.digital no Instagram e como Lenise_Ferreira no TikTok. Bora dar play, então? Então, vamos lá. Só para vocês entenderem o contexto, o Brian, que está aqui com o óculos pendurado no pescoço, ele nada mais é do que um investidor, inclusive da própria OpenAI, para você já entender e contextualizar. É um cara que é investidor, que fala muito sobre números, então por isso que eu só vou pontuar alguns momentos dessa entrevista, para não ficar também muito cansativo, tá? A gente vai focar na questão da tecnologia em si, que é falada algumas vezes, mas sempre com muitos dados, tá? O Satya Nadella está aqui embaixo no quadradinho, que é um cara super do bem, assim, enfim, é amigo de todo mundo, até do Elon Musk. Porque eu falo até do Elon Musk, porque o Elon Musk é polêmico, né, gente? E ele faz aí esse bem bolado com várias empresas. A Microsoft está numa época de muitas parcerias e tem um chefe fantástico de inteligência artificial também lá dentro. E aí a gente também tem o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, que a gente está falando aqui, do lado do Brian. Eles começam de forma bem descontraída a conversa, tá? Porque, pra quem não sabe, o Sam Altman foi pai recentemente. Então ele fala o quanto que ele tá feliz, o quanto que é a melhor coisa que aconteceu na vida dele. E ele tá muito feliz. E aí, o que é o centro desse bate-papo? Esse centro desse bate-papo nada mais é do que falar sobre a parceria entre a OpenAI e a Microsoft, né? Então, eles falam sobre isso, falam sobre os rendimentos, enfim, o que é os desafios, que são vários para uma empresa de inteligência artificial hoje crescer. E o Sam Altman, em alguns momentos, se mostra bem desconfortável. Então, vamos entender isso junto? I was thinking about, I started at NVIDIA's GTC, just hit $5 trillion, Google, Meta, Microsoft. Então, ele fala, no contexto assim geral, que a NVIDIA, assim como outras empresas, o Google, Meta, Microsoft, estão investindo trilhões para conseguir supercomputadores, né, para conseguir super chips, para lidar com essa demanda de inteligência artificial que é muito grande, que necessita de computadores, energia, muita coisa. You had your earnings yesterday, and we heard consistently not enough compute, not enough compute, not enough compute. De tipo, todo mundo falando que não tem computador suficiente para gerar a demanda de IA. Got rate cuts on Wednesday, the GDP's tracking near 4%, and then I was just saying to Sam, the president's cut these massive deals in Malaysia, South Korea, Japan, sounds like with China. Aí ele tá falando que o presidente dos Estados Unidos fez, enfim, parcerias com a Malásia, com a Coreia do Sul, com o Japão. Deals that really incredibly provide the financial firepower to reindustrialize E aí também dizem que com a China, America. 80 billion for new nuclear fission, all the things that you guys need que ele tá investindo em energia nuclear, mais de 80 milhões, to enfim, build more compute, but certainly what wasn't lost in all que eles precisam construir mais computadores. was you guys had a big announcement on Tuesday that clarified your partnership. Congrats on that. And I thought we'd just start there. I really want to just break down the deal in really simple, plain language to make sure I understand it and others. But, we'll just start with your investment, Satya. Microsoft started investing in 2019 Aí ele começa a falar que a Microsoft investiu em 2019 na is OpenAI. invested in the ballpark of $13-14 billion into OpenAI. And for that, you get 27% of the business E que eles têm hoje 27% do negócio. ownership in the business on a fully diluted basis. I think it was about a third, and you took some dilution over the course of last year with all the investment. So does that sound about right in terms of ownership?
Yeah, it does. E aí ele fala como que tem funcionado essa parceria. I would say before even our stake in it, Brad, I think what's pretty unique about OpenAI is the fact that as part of OpenAI's process of restructuring, one of the largest non-profit gets created. I mean, Então aí ele fala que ele tá participando do processo de reestruturação. Para quem não sabe, a briga do Sam Altman com Elon Musk é exatamente isso, porque quando a OpenAI foi criada lá atrás, ela era para ser uma empresa é uma fundação, sem benefícios de, enfim, capitalismo, entrada de bolsa, de valores, que é tudo que hoje o Sam Altman está desconstruindo, né? that in some sense I say at Microsoft, like E aí ele fala que ele tem orgulho, né? O Satya fala o quanto que ele tem orgulho de ter feito parte da empresa quando ele ainda estava lá no começo, enfim. we're very proud of the fact that we're associated with the two of the largest non-profits, the Gates Foundation and now the OpenAI Foundation. E aí aqui eles têm, gente, que a OpenAI ela se comprometeu em focar em duas áreas principalmente, esses 25 bilhões, tá? Então esses 25 bilhões foi para doenças e curas, saúde e cura de doenças, tá? Que eles se comprometeram. E as soluções de inteligência artificial, que a gente pode falar como que se fosse a inteligência artificial voltada para segurança, para saúde, esse tipo de coisa, tá? That's, I think, the big news. We obviously were, are thrilled. It's not what we thought. And as I said to somebody, it's not like when we first invested our $1 billion that, oh, this is going to be the 100-bagger that I'm going to be talking about to VCs about. But here we are. But we are very thrilled to be an investor and an early backer. Que eles estão muito felizes, né? Que a Microsoft está muito feliz com o investimento que teve. Que eles nunca pensaram que ia ser dessa forma, mas que, enfim. And it's really a testament to what Sam and team have done, quite frankly. I mean, they obviously had the vision early about what this technology could do, and they ran with it, and just... Que é incrível ver o quanto que a tecnologia evoluiu, a visão do Sam Altman. Lembrando, gente, que vocês... Não é o vídeo para isso, mas já falando sobre fofoca e tal... A Microsoft foi a responsável de colocar o Sam Altman de novo dentro da OpenAI. Sam Altman foi jogado para fora, igual o Steve Jobs foi uma vez colocado para fora da Apple. E aí, em uma semana, a Microsoft falou assim, olha, veja bem, a gente não continua o processo se o Sam Altman não estiver na direção. Então, queridos, eles são os maiores investidores da OpenAI. Um dos, né? Executed, in a masterful way. I think this has really been an amazing partnership through every phase. We had kind of no idea. Então, obviamente que ele tem que falar que é a maravilhosa parceria. Se ele tá onde ele tá é porque ele vendeu a alma pro Bill Gates. It was all going to go when we started, as Satya said. But I think this is one of the great tech partnerships ever. And certainly without Microsoft, and particularly Satya's early conviction, we would not have been Foi uma das maiores parcerias de todos os tempos. able to do this. I don't think there were a lot of other people that would have been willing to take that kind of a bet, given what the world looked like at the time. We didn't know exactly how the tech was going to go. Well, not exactly, we didn't know at all how the tech was going to go. We just had a lot of conviction in this one idea of pushing. Eles tinham algumas convicções, né, sobre como que essa tecnologia ia evoluir com o passar do tempo, mas quando eles fecharam a parceria lá atrás, eles não imaginavam. On deep learning. Imaginavam sim. E aí a ideia de puxar o Deep Learning, que é novas tecnologias, enfim. Tô me acostumando com esse microfone, tá, gente? Então, às vezes eu dou uma empurrada nele, uma batida nele. Trusting that if we could do that, we'd figure out ways to make wonderful products and create a lot of value. And also, as Satya said, create what we believe will be the largest nonprofit ever. And I think it's going to do amazingly great things. I really like this structure because it lets the nonprofit grow in value while the PBC is able to get the capital. E aí ele fala que essa questão de ser uma fundação, que não visa benefícios e valores, fez eles crescerem. It needs to keep scaling. I don't think the nonprofit E é para eles continuarem escalando, inclusive virar um negócio capitalista, Be able to be porque ele this gosta. A gente vai ver aqui. if we didn't come up with the structure and if we didn't have partners around the table that were excited for it to work this way. But, I think it's been more than 6 years since we first started this partnership. And it's a pretty crazy amount of achievement for 6 years. And I think much, much more to come. I hope Aí ele falou que ele tá super ansioso pelo que tá por vir, que já fazem 6 anos que essa parceria começou. it makes $1 trillion on the investment, not $100 billion. E que ele espera que o Satya, que é o CEO da Microsoft, faça trilhões de dólares com investimento e não somente 100 bilhões de dólares. Se é que vocês me entendem. Well, as part of the restructuring, you guys talked about it. You have this nonprofit on top and a public benefit corp below. It's pretty insane. The nonprofit is already capitalized with 130 E aí ele fala como que é louco, como uma empresa que não visa lucro, né, pode fazer 130 billion bilhões de dólares. $130 billion of OpenAI stock. It's one of the largest in the world.
But the gates, it could end up being much, much larger. The California Attorney General said they're not going to object to it. You already have this 130 billion dedicated to making sure that AGI benefits all of humanity. You announced that you're going to direct the first 25 billion to health and AI security and resilience, Sam. E aí ele fala que 25 bilhões são voltados para a saúde e para a inteligência artificial de segurança. E First, let me just say, as somebody who participates in the ecosystem, kudos to you both. It's incredible, this contribution to como the que future tem funcionado AI. esse But Sam, talk to us a sistema. bit about the importance of the choice around health and resilience. And then help us understand, how do we make sure that you get maximal benefit without it getting weighted down, as we've seen with so many nonprofits, with its own political biases? Yeah, first of all, the best way to create a bunch of value for the world is hopefully what we've already been doing, which is to make these amazing tools and just let people use them. And I think O que ele está falando agora é que como assegurar, né, a segurança, a saúde, quando tem todo um sistema, um ecossistema governamental em cima disso, né? E aí ele fala o que eles têm feito, né? Que obviamente é construir ferramentas para que as pessoas as utilizem. Por exemplo, o ChatGPT. capitalism is great. I think companies are great. Aí ele fala que o capitalismo é ótimo. I think capitalism is great. Uau! A galera vai amar essa frase aqui. E ele acha que as companhias são ótimas também. People are doing amazing Make money! E que as pessoas estão getting fazendo advanced muito AI into the bem. hands of a lot E que a inteligência artificial está of avançando. companies that are doing incredible. E que está nas mãos de muita gente, muitas companhias. Que todo mundo tá incrível. There are some areas where I think, market forces don't quite work for what's in the best interest of people, and you do need to do things in a different way. There are also some new things with this technology that just haven't existed before, like the potential to use AI to do science at a rapid clip. Like E aí ele fala que a ciência precisa realmente do potencial da inteligência It truly artificial. automates Que stuff. algumas áreas, né, isso não acontece. And when we thought about the areas we wanted to first focus on, clearly, if we can cure a disease and make E aí ele fala sobre a cura de doenças, né? Que é claro que pode acontecer data a and cura da information for that broadly, doença e fazer com que as informações, enfim, that'd be a wonderful thing to sejam do for the world. válidas. And then honestly, E isso pode ajudar o mundo a ficar cada vez melhor. AI resilience. I do think some things may get a little strange, and they won't all be addressed by companies doing their thing. So as the world has to navigate through this transition, if we can fund some work to help with that, and that could be, cyber defense, that could be AI safety research, that could be economic. Aí ele fala sobre cibersegurança, na economia, com bancos, enfim, né? Que a All of gente these things, fala. helping society get through this transition Isso ajuda a sociedade a transitar por esse smoothly. período. We're very confident about how De great it can be on the forma other side, tranquila. but I'm sure there will be some choppiness along the way. Let's keep busting through the deal. So models and exclusivity. Sam, OpenAI can distribute its models, its leading models on Azure, but I don't think you can distribute them on any other the big clouds for 7 years, until 2032. But that would end earlier if AGI is verified. We can come back to that. But you can distribute your open source models, Sora, agents, codecs, wearables, everything else on other platforms. So Sam, I assume this means no ChatGPT or GPT-6 on Amazon or Google. No, so we have first of all, we want to do lots of things together to help, create value for Microsoft. We intend to do lots of things to create value for us, and there are many, many things that will happen in that category. We are keeping what Satya termed once, and I think it's a great phrase, of stateless APIs on Azure exclusively through 2030. Aqui ele vai falar sobre o Azure, né, que é um dos produtos principais da Microsoft, em que eles estão envolvidos e que ele vai se desenvolver muito melhor do que outros concorrentes, inclusive em 2030. And everything else we're going to, distribute elsewhere, and that's obviously in Microsoft's interest too. So we'll put lots of products, lots of places, and then this thing we'll do on Azure, and people can get it there or via us, and I think that's great. And then the rev share, there's still a rev share that gets paid by OpenAI to Microsoft on all your revenues that also runs until 2032 or until AGI is verified. So let's just assume, for the sake of argument, I know this is pedestrian, but it's important, that the rev share is 15%. So that would mean if you had 20 billion in revenue, that you're E aqui ele começa a falar de valorização. 3 billion to E aí ele fica visivelmente muito incomodado. Microsoft, and that counts as revenue to Azure. Satya, does that sound about right? Yeah, we have a rev share, and I think, as you characterized it, is either going to AGI or till the end of the term. And I actually don't know exactly where we count it, quite honestly, whether it goes into Azure or somewhere else. That's a good question. It's a good question for Amy. Given that both exclusivity and the rev share end early in the case AGI is verified, it seems to make AGI a pretty big deal. And as I understand it, if OpenAI claimed AGI, it sounds like it goes to an expert panel, and you guys basically select a jury who's got to make a relatively quick decision whether or not AGI has been reached. Satya, you said on yesterday's earnings call that nobody's even close to getting to AGI, and you don't expect it to happen anytime soon. You talked about this spiky and jagged intelligence. Sam, Eles falam sobre toda a questão da Could you perhaps- infraestrutura, que ainda é um questionamento muito válido, né? a little bit more bullish on, when we might get to AGI. So I guess the question is to you both. Do you worry that over the next 2 or 3 years, we're going to end up having to call in the jury to effectively make a call on whether or not we've hit AGI? I realize got to try to make some drama between us here. Aí ele fala, porque na verdade ele faz um questionamento se realmente tudo isso que é prometido, todos os projetos, realmente vão ser efetivos em 2, 3 anos.
Aí a coisa fica meio tensa entre os brothers. Porque aí ele fala assim, eu tô percebendo que você tá querendo criar um drama aqui entre nós. Aí o Satya dá aquela risadinha. I think putting a process in place for this is a good thing to do. Aí ele fala que colocar as coisas no processo é a primeira coisa que precisa ser feita. É uma boa coisa pra ser expect feita. that the technology will take several surprising twists and turns, and we will continue to be good partners to each other. And E que com boas parcerias, ele acredita que a tecnologia vai evoluir, enfim. awesome. That's As well coisas said. vão I fazer think, and that's one of the sentido. reasons why I think this process we put in place is a good one. And at the end of the day, I'm a big believer in the fact that intelligence, capability-wise, is going to continue to improve. And our real goal, quite frankly, is that, which is how do you put that in the hands of people and organizations so that they can A gente precisa falar aqui que a gente tá falando com um cara, por exemplo, o Brad, que é um cara igual conforme eu disse, que é de economia. O cara trabalha sobre números, ele não trabalha sobre possibilidades e, como que é incrível o mundo cor-de-rosa, que lindo que é o arco-íris. maximum benefits. And that was the Ele visualiza de uma forma de negócio mesmo. original mission of OpenAI that attracted me to E é o trabalho dele num podcast questionar. E é o trabalho do Sam Altman, que é um CEO de uma das maiores empresas de inteligência artificial do mundo, responder se é assim ele quer. Porque, sinceramente, né, se você tá num grande podcast com grandes perguntas, você tem que ter grandes respostas. E não ficar tipo, eu acho que você tá querendo criar um clima ruim entre os brothers. Querendo ou não, no fim, ele é só um menino. team, and that's kind of what we plan to continue on. Tem 30 e poucos anos. Brad, to say the obvious, if we had super intelligence tomorrow, we would still want Então ele fala que, Brad, eu preciso dizer que é óbvio, se nós temos uma super inteligência amanhã, a Microsoft's gente help vai getting this product continuar querendo ajudar a Microsoft out into people's hands, and we want them e os produtos nas mãos das pessoas. Of course, of course. Yeah, no, again, I'm asking the questions I know that are on people's minds, and that makes a ton of sense to me. Obviously, Satya Aí ele fala que ele tá fazendo as perguntas que tá na cabeça das pessoas e que também faz sentido para ele. Microsoft is one of the largest distribution platforms Que a Microsoft é uma das maiores empresas, né, de distribuição de plataformas do mundo. in the world. enfim. You guys have been great partners for a long time, but I think it dispels some of the myths that are out. But let's shift gears a little bit. Obviously, OpenAI is one of the fastest Mas que precisa se perguntar sobre algumas coisinhas, né? companies in history. Satya, you said on the pod a year ago, this pod, that every new phase shift creates a new Google, and the Google of this phase shift is already known, and it's OpenAI. And none of this would have been possible had you guys not made these huge bets. With all that said, OpenAI's revenues are still a reported $13 billion in 20. E aí agora ele entra, assim, na dor no calcanhar de Aquiles. Olha a cara dele. Olha esse print. Ele fala sobre a questão da OpenAI, né, valer esse ano 13 bilhões, 25. And 2025. Sam, on your live stream this week, you talked about this massive commitment to compute, E que ele falou numa live nessa right? semana 1.4 trillion. que eles estão comprometidos a, sei lá, gerar um trilhão na próxima década, entendeu? É que eles estão compromissados a gastar mais de 1 trilhão na próxima década. Gente, eles geram 12 bilhões por ano. A conta não fecha, e é isso que ele vai perguntar. E o clima vai ficar tenso entre os brothers. E a gente gosta demais disso, né? Então, peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui diminuir o... meu computador não deixa, né? Hoje ele não tá afim. Então, vamos continuar do jeito que tá. For the next 4 or 5 years with, big commitments, 500 million to NVIDIA, 300 million to AMD and Oracle, 250 billion to Azure. So I think the single biggest question E aí ele cita todos os compromissos que a OpenAI fez nos últimos anos. Então, por exemplo, com a Microsoft, com a NVIDIA, entendeu? Vocês estão gastando tudo isso. I've heard all week and hanging over the market is, how can a company with 13 billion in revenues make 1.4 trillion? Lá. Aí é isso que ele tá perguntando o Brad. E é uma pergunta, gente, extremamente genuína. Até pra mim, que não entende nada de economia. Pra você também, se você entende ou não. Como que uma empresa que gera 13 bilhões de dólares por ano faz um compromisso de 1,4 trilhões? É isso que ele faz. É uma pergunta muito válida. Que se eu tivesse estudado a pauta e fosse da área de economia, com toda certeza eu iria fazer. Spend commitments, and you've heard the criticism, First of Sam. all, we're doing well more revenue than that. Second of all, Brad, if you Aí ele começa, nariz super empinado dele, né? Ele fala assim que, primeiro de tudo, eles estão fazendo... Eu gosto do Sam, tá? Mas ele é meio meninão, às vezes. Ele fala que, primeiro de tudo, eles estão fazendo mais do que 13, 15 bilhões, tá?
Aí, em Sell your shares, segundo, I'll find you. Brad, ó o que ele fala pro cara. Em segundo, Brad, que é o cara que tá entrevistando ele, tá? Ele fala assim, se você quer vender o seu capital, o seu investimento dentro da empresa, dentro da OpenAI, eu vou achar um comprador pra você. Cara, o Satya fica muito sem graça. E o Brad fica tipo assim, você tá me tirando mesmo, cara? I just enough. Like, people. Tipo, é o suficiente, você sabe? Tipo assim, você tá já cruzando a linha. I think there's a lot of people who would love to buy OpenAI shares. I don't think you want to Including sell for that. myself. Aí ele fala, tem pessoas que amam fazer parte da parte de investimentos da OpenAI. Ele fala, incluindo eu mesmo. Tipo, eu não tô te falando que eu quero vender a minha parte. Myself. People who talk with a lot of like breathless concern about our compute stuff or whatever that would be thrilled to buy shares. So I think we could sell, your shares or anybody else's to some of the people who are making the most noise on Twitter, whatever, about this very quickly. We do plan for revenue to grow steeply. Revenue is growing steeply. We are taking a forward bet that it's going to continue to grow, and that E aí ele fala que eles vão continuar crescendo. not only will ChatGPT keep growing, but we will be able to become one of the important AI clouds that our consumer device business Que eles vão criar, né, a nuvem mais importante de inteligência artificial, enfim, que will vai se be tornar mais a significant and consumida. important thing, that AI that can automate science will create huge value. So, Que eles vão criar uma inteligência artificial de ciência que vai gerar muito valor. there are not many times that I want to be a public company, but one of the rare times it's appealing is when those people are writing these ridiculous OpenAI is about to go out of business and whatever. I would love to tell them they could just short the stock, and I would love to see them get burned on that. But we carefully plan. We understand where the technology, where the capability is going to go, and how the products we can build around that and the revenue we can generate. We might screw it up. Like, this is the bet that we're making, and we're taking a risk along with that. A certain risk is if we don't have the compute, we will not be able to generate the revenue or make the models at this kind of scale. Exactly. And Let me just say one thing, Brad, as both a partner and an investor. There is not been a single business plan that I've seen from OpenAI that they're put in and not beaten it. So in some sense, this is the one place where, in terms of their growth and just E aí eles falam que, né, que a empresa tem muito potencial, que tem um crescimento que é previsto, the business, it's been unbelievable e que vai execution, dar quite frankly. I mean, certo. obviously OpenAI, everyone Que pode confiar que vai dar certo. talks about all the success and the usage and what have you. But even, I'd say all up, the business execution has been just pretty unbelievable. I heard Greg Brockman say on CNBC a couple weeks ago, right, if we could 10x our compute, we might not have 10x more revenue, but we'd certainly have a lot more revenue. Simply because of lack of compute power. Things like, it's really wild when I just look at how much we are held back. E aqui tem um cara da OpenAI que foi falar que precisam de muito mais computadores, tá? Que eles precisam muito, muito mais. E isso sim é um grande problema, tá, gente? And in many ways, we've scaled our compute probably 10x over the past year. But if we had 10x more compute, I don't know if we'd have 10x more revenue, but I don't think it'd be Que eles precisam de 10 vezes mais, de ganhar 10 vezes mais. more. And we heard this from you as well last night, Satya, that you were compute constrained and growth would have been higher even if you had Porque more. eles acham que eles não vão chegar tão assim a 1 trilhão, por exemplo. So help us contextualize, Sam, Ou a valer tanto assim, não a 1 trilhão, mas a valer tanto assim. maybe like how compute constrained do you feel today? And when you look at the build out over the course of the next 2 to 3 years, do you Gente, basicamente, para a inteligência artificial crescer, ela precisa de data centers, ela precisa de mais computadores, precisam mais superchips, precisam de mais água, precisam mais de energia. Não tem jeito. You'll Não ever tem, get- e não tem como superar isso. Tipo, a demanda é muito alta. point where you're not compute constrained? We talk about this question. É por isso que a galera tá querendo ir pra Lua, velho. There ever enough Tá querendo ir compute? pra A lot. I Marte. think the answer is Eles estão explorando todos os recursos que tem na Terra. the best way to E a coisa vai ficar muito mais feia. think about this is like a energy or something. You can talk about demand for energy at a certain price point, but you can't talk about demand for energy without talking about at different demand at different price levels. If the price of compute per like unit of intelligence or however you want to think about it fell by a factor of 100 tomorrow, you would see usage go up by much more than 100. And there'd be a lot of things that people would love to do with that compute that just make no economic sense at the current Resumindo, quem vai ganhar muito dinheiro é o Jensen, da NVIDIA. cost, but there would be new kind of demands. Ele vai ter muito dinheiro. E talvez ele ultrapasse até o Elon Musk, tá? Now, on the other hand, as the models get even smarter and you can use these models to cure cancer or discover novel physics or drive a bunch of humanoid robots, E aqui é uma parte muito interessante, porque ele fala sobre a expectativa que eles têm de buscar a cura de doenças mesmo. construct a space station, whatever crazy thing you want, then maybe Construir robôs que construam uma estação espacial, enfim. there's huge willingness to pay a much higher rate cost Tá muito claro, né, atrás dos quadros dele, que ele tá bem de olho, né? of Exploração intelligence for a espacial. much higher Tá querendo dinheirinho, né, fi? level of intelligence. That we don't know yet, but I would bet there will be. So I think when you talk about capacity, it's like
cost per unit and, capability per unit. And you have to kind of, without those curves, it's sort of a made up number. It's not a super well specified problem. Yeah, I mean, I think the one thing that, Sam, you Eles falam que eles vão fazer acontecer, que essa questão de computador, eles vão dar um jeito. about, which I think is the right way to think about, is that if intelligence is what a log of compute, then you try and really make sure you keep getting efficient. And so that means the tokens per dollar per watt and the economic value that the society gets out of it is what we should maximize and reduce the costs. And so E aqui é tudo que tá correndo de projetos, enfim, coisas que eles precisam fazer, tá? Pra ter energia. É, queridos, é babado. if you sort of where, O like, desafio é bem grande, tá? Jevons paradox point is that, which is you keep reducing it, commoditizing in some sense intelligence, so that it becomes the real driver of GDP growth all around. Unfortunately, it's something closer to log of intelligence equals log of compute, but we may figure out better scaling laws and we may figure out how to do this. Yeah. We heard from both Microsoft and Google yesterday. Both said their cloud businesses would have been growing faster if they had more GPUs. I asked Jensen on this pod if there was any chance over the course of the next 5 years we would have a compute glut. And he said it's virtually non-existent chance in the next 2 to 3 years. And I assume you guys would both agree with Jensen that while we can't see out 5, 6, 7 years, certainly over the course of the next 2 to 3 years, for the reasons we just discussed, that it's almost a non-existent chance that you have excess compute. Well, I mean, I think the cycles of demand and supply in this particular case, you can't really predict, right? I mean, even the point is, what's the secular trend? The secular trend is what Sam said, which is at the end of the day, because quite frankly, the biggest issue we are now having. Que basicamente eles estão falando nessa parte é realmente sobre a parte de infraestrutura, né? Da questão da inteligência artificial. Todo mundo acha, inteligência artificial, não. Só que todas essas empresas vão precisar de bases. Então, a gente não está falando de uma, nem de duas, nem de três. A gente está falando de muitas startups e a gente está falando de muitas empresas de tecnologia. Então, tem as grandes, que, por exemplo, o Google tem uma quantidade considerável, e tem tantas outras que estão chegando aí. Então, será que vai ter realmente suficiente para todo mundo? É esse o questionamento. É sobre mais uma questão de supply chain, entendeu? Tipo assim, como é que vai funcionar realmente o projeto diante do que se tem. Sure, and whether that's like in 2 to 3 years or 5 to 6, Satya and I can't tell you, but it's going to happen at some point, probably several points along the way. Like there's something deep about human psychology here and bubbles, and also, as Satya said, it's such a complex supply. E ele fala sobre essa bolha da inteligência artificial, né? Às vezes, essas probabilidades indevidas que não casam com o mundo real. Será que, por exemplo, a inteligência artificial não é uma bolha? Como outras bolhas econômicas já existiram no mundo? Gets built. The technological landscape shifts in big ways. So, if a very cheap form of energy comes online soon at mass scale, then a lot of people are going to be extremely burned with existing contracts they've signed. Eu sei que pode parecer confuso, gente, mas não é. Inteligência artificial, para existir, ela precisa de computadores, ela precisa de superchips, ela precisa de água, ela precisa de data centers. É sobre isso, a discussão é essa. E não tem o suficiente. Não tem. Estados Unidos não tem. If we can continue this unbelievable reduction in cost per unit of intelligence, let's say it's been averaging 40x for a given level per year, that's like a very scary exponent from an infrastructure build-out standpoint. Now, again, we're taking the bet that there'll be a lot more demand as that gets cheaper, but I have some fear that it's just like, man, we keep going with these breakthroughs and everybody can run like a personal AGI on their laptop, and we just did an insane thing here. Some people are going to get really burned, like has happened in every other tech infrastructure cycle at some points along the way. I think that's really well said. And you have to hold those two simultaneous truths. We had that happen in 2000, 2001, and yet the internet became much bigger and produced much greater outcomes for society than anybody estimated in that period of time. Yeah, but I think that the one thing that Sam said is not talked about enough, which is, for example, the optimizations that OpenAI has done on the inference stack for a given GPU. I mean, it's kind of like, we talk about the Moore's Law improvement on one end, but the software improvements are much more exponential than that. Someday, we will make an incredible consumer device that can run a GPT-5 or GPT-6 capable model completely locally at a low power draw. And this is so hard to wrap my head around. That will be incredible. And, that's the type of... fazer algo poderoso com menos gastos, entendeu? I think that scares some of the people who are building, obviously, these large centralized compute stacks. And Satya, you've talked a lot about the distribution, both to the edge as well as having inference capability distributed around the world. Yeah, I mean, the way, at least I've thought about it, is more about really building a fungible fleet. I mean, when I look at sort of in the cloud infrastructure business, one of the key things you have to do is have two things. One is an efficient, like in this context, a very efficient token factory, and then high utilization. That's it. There are two simple things that you need to achieve. And in order to have high utilization, you have to have multiple workloads that can be scheduled, even on the training. I mean, if you look at the AI pipelines, there's pre-training, there's mid-training, there's post-training, there's RL. You want to be able to do all of those things. So thinking about fungibility of the fleet is everything for a cloud provider. Okay, so Sam, you referenced, and Reuters was reporting yesterday that OpenAI maybe... E aqui ele pega numa outra ferida, porque ele fala que a Reuters fez uma reportagem de que ele estava querendo abrir a OpenAI para capital aberto, para quem não sabe, para a bolsa de valores. Elon Musk, corre aqui. To go public late 26 or in 27. No, we don't Que eles estavam pensando em fazer isso em 2026 ou 2027. E aí ele nega. have anything that specific.
I assume will happen someday, but that was Falou que ele é realista e que ele sabe que algum dia isso vai acontecer, mas que ele não deu nenhum tipo de data. I don't know why people write these reports. We don't have like E aí ele fala, eu não sei por que quem são essas pessoas que escrevem essas reportagens. Não sabe. date in mind. Great to We don't have, know. like, reports do this or anything A like that. gente I não just tem assume it's where things nada, will uma eventually go. decisão de uma data, isso é uma coisa que vai acontecer eventualmente. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Isso daqui eles fazem pra soltar pro mercado, tá? Tipo, entender o quanto que valeria, quanto que isso vai esquentar o mercado. Eles mesmos fazem esse tipo de divulgação. But it Depois, does seem- depois, não é. Ai, a gente nunca falou sobre isso. Me, if you guys were, are doing in excess of $100 billion of revenue in 28 or 29, that you at least would be in position. What? How about 27? Yeah, 27, even better. You are in Ele tá falando que ele vai fazer 100 bilhões em 2027. Anotem esses números aí. Hoje ele faz 15, tá? position to do, Então, ele, An daqui IPO. 2 anos, ele vai fazer 100 bilhões. and the rumored trillion E aí, se ele for pro IPO, ele acha que o rumor que a empresa vai valer 1 trilhão. again, just to contextualize for listeners, if you guys went public at 10 times 100 billion in revenue, right, which would be, I think, a lower multiple than Facebook went public at, O que ele tá dizendo é que vai crescer, tipo, 10 vezes nos próximos 2 anos. Isso é abusado de se Multiple. dizer. E aí eles falam que outras empresas de tecnologia vão valer menos do que eles, tipo a Meta, que hoje vale 104 bilhões, o Google que vale 23, o Airbnb, que vale 47, a OpenAI vai valer, tipo, 1 trilhão, se ir pra Bolsa de Valores. Será? a lot of other big consumer companies went public at, that would put you at $1 trillion. If you floated 10 to 20% of the company, that raises $100 to $200 billion, which seems like that would be a good path to fund a lot of the growth and a lot of the stuff that we just talked about. So you're not opposed to it. You're not, but you guys are making. Fund the company with revenue growth, which is what I would like us to do. But No doubt about it. Well, I've also said I think that this is such an important company, and there are so many people, including my kids, who like to trade their little accounts, and they use ChatGPT. And I think having retail investors have an opportunity to buy one of the most important and largest That would be companies. honestly that is probably the single most appealing thing about it to me. That would be really nice. One of the things I talk to you both about, shifting gears again, is part of the big, beautiful Ele fica incomodado, né, de assumir que ele quer realmente isso. cruise Porque ele sabe, né? included federal preemption so that we wouldn't have this state patchwork, 50 different laws that mires the industry down in kind of needless compliance and regulation. E aqui, basicamente, eles começam a falar sobre a questão de regularização da inteligência artificial, né? Então, aí fala sobre algumas leis, sobre a questão da Europa, o quanto que eles estão reticentes sobre as questões daí, assim como também então das redes sociais e tantas outras coisas, né? E aí, ele vaza na braquiária. Basicamente, ele vaza do podcast. Eu não sei se já estava acordado ele sair do podcast, ou se realmente ele simplesmente, tipo, fala tchau, beijo e foi. Mas as questões mais importantes foram nesses 25 minutos de podcast que a gente fez aqui. E ele só vai até ali 30, tá? Ele fala que é um erro regularizar as redes, esse tipo de cultura e nananã, e enfim, essa discussão que obviamente eles não querem amarrar o cavalo, né? Eles querem deixar ele correr de forma aí livre, né? E sem muitas questões. Mas é isso, se você quiser, você pode ir lá assistir esse podcast por completo. O Satya Nadella fica ali durante um tempo. É o BG2, que eu entendo assim, né? Que é feito pelo Brian, pelo Bill. E a gente mostra um certo desconforto do menino, do garoto Sam Altman. Mas é isso. E o que você achou? O que você achou do comportamento dele? Você achou que foi um comportamento normal de um CEO? Ele estava um pouco na defensiva? Você sentiu que ele foi um pouco irônico? Foi um pouco sarcástico? Mandou algumas indiretas? Me conte. Eu te espero, obviamente, no próximo vídeo. E a gente vai se falando, contando mais outras fofocas a respeito disso. Curta, compartilhe, comente, mande para toda a galera, que isso ajuda o canal a crescer. Eu te vejo na próxima. Beijo!